Estamos começando mais uma resenha no Minuto. Sejam bem-vindos. Vamos aos temas desta edição. Olá, Marcos Alexandre, seus destaques. Olá, Diógenes. Eu queria destacar aqui as lições que o impeachment deixa aí para o país, né, e também a necessidade do Brasil, dos brasileiros continuarem mobilizados. Olá, Alexandre Mulatinho, seus destaques. Carolina Leite deixa a Secretaria de Estado da Segurança Pública e diz que tem a sensação de dever cumprido. E o desembargador Dilermano Mota, denunciado no CNJ, vai coordenar as eleições de 2016. Luciano Kleiber, seus destaques. Vamos falar um pouco, Diógenes, do primeiro discurso do Temer, que foi bastante animador para o mercado, e dos números do primeiro trimestre de vendas do varejo aqui no Rio Grande do Norte, que registraram um recorde negativo histórico. Meus destaques são: a base de Temer no Congresso Nacional deve aí viabilizar algumas reformas, e o papel de Henrique na articulação de verbas para o Rio Grande do Norte neste novo momento do governo federal. E vamos começar nosso debate. Brasil novo, né? Já com um novo presidente, encerramos a semana marcada pela votação no Senado, a saída de Dilma e o início do governo Temer. Luciano Kleiber, o que é que a gente pode destacar nessa largada? A gente vê aí que o foco é a economia. Pois é, Diógenes, o primeiro discurso, a primeira fala oficial aí do Temer como presidente interino, a gente pode dizer que foi animadora do ponto de vista econômico. Ele usou algumas palavras emblemáticas para esse segmento. Ele falou muito em austeridade, em reduzir o tamanho do Estado, em estimular investimentos. Ele tem uma frase que ele cunhou, que inclusive foi destaque nos jornais, que é o seguinte: ele disse, olha, não vamos mais falar em crise, vamos trabalhar. Né? Claro, a gente sabe, a gente já comentou isso aqui, já se discutiu isso muito, ninguém imagina que hoje o Brasil amanheceu sem nenhum problema econômico, sem nenhum problema político, que a inflação já está sob controle, que as taxas de juros já voltaram a ser razoáveis, que as famílias já conseguiram pagar suas dívidas, né? Não, que todo mundo já tem emprego. Não, a gente não imagina isso. Esses números continuam aí, o desemprego continua em alta, a inflação continua em alta, mas o que me parece, Diógenes, é aquilo que a gente conversou previamente aqui. A mudança, ela trouxe novos ares para o país. E o novo presidente pareceu, pelo menos pelo seu discurso, que está bastante consciente da responsabilidade que ele tem e, principalmente, Diógenes, do pouco tempo que ele tem para apresentar resultados. Alexandre Mulatinho, a sensação é outra nesse início de governo Temer? Eu noto um clima mais desanuviado, menos tenso. Eu acho que as instituições cumpriram o papel de cada uma. Eu acho que a transição foi sensata. E isso, o país deu uma lição para o mundo. E acho que o Brasil caminha para um eixo menos pressurizado, uma coisa mais tranquila. Eu acho que Temer tem tudo para conseguir fazer do governo dele de transição um governo que precisamos dessas mudanças, né? Muito embora parte do ministério dele tem aí denúncias da própria Lava Jato que podem responder adiante. Marcos Alexandre, você falava no início desta edição em aprender com as lições do impeachment. O que é que você quis dizer com isso? Olha, Jorge, eu queria destacar aqui alguns pontos. Tem muitas lições, né? O processo foi muito tumultuado, né? Ainda está, digamos assim, o clima ainda está quente, apesar de eu concordar aí com o Luciano e com o Mulatinho de que o clima já está desanuviando um pouco mais, mas ainda a fervura permanece em Brasília. O que é que eu gostaria de destacar aqui, Diógenes, de algumas lições, e até para entrar aí no meu segundo destaque, seria o seguinte: político, né? O impeachment derrubou alguns mitos, e um deles é que político não produz. Produz sim, e quando quer, sabe produzir muito bem, inclusive trabalhando aos sábados e domingos e madrugadas, né? Então, que isso sirva, que o presidente Michel Temer, o novo presidente Michel Temer, saiba conduzir isso para apresentar e votar as reformas que o Brasil tanto precisa. Claro, ele está assumindo agora, vai ter que tomar o pé da situação do governo, não houve tempo para, enfim, obter informações, não houve tempo nem disposição, os ânimos estavam muito acirrados, então ele vai ter aí praticamente 2 anos e meio
para dar os resultados que o Brasil não só precisa, mas exige, inclusive aí reformas políticas, reforma tributária, reforma da Previdência, né? Isso tudo a gente já vê assim uma disposição de colocar isso em discussão. Então essa é a primeira lição. Político, quando quer, sabe trabalhar, e a população tem que cobrar isso dele, cobrar inclusive começando pelo presidente. Essa é a primeira lição, Jorge. A segunda lição que o impeachment deixa, na minha visão, que eu gostaria de destacar aqui, é com relação à presidente Dilma, que abriu mão, ou digamos assim, foi negligente da parte política. E isso não pode acontecer, né? Principalmente quando alguém ocupa um cargo de tanto destaque, que precisa dialogar com a sociedade, mas também precisa dialogar com o Congresso e com os outros poderes também, com o Judiciário, inclusive. Né? E aí houve realmente muita falha nesse aspecto. Os políticos reclamaram, e essa, na minha visão, é um dos motivos que levaram à queda dele, da queda dela, melhor dizendo. Não a questão do crime de responsabilidade é uma coisa, para mim, discutível. Né? O que juntou não foi só isso, foi o ambiente e a disposição, digamos assim, da oposição e do próprio PMDB de provocar o impeachment. Então, essa é uma lição. Tem que haver diálogo sempre, e o presidente Michel Temer, nesse aspecto, ele começa bem, porque ele é reconhecidamente um craque nessa arte de fazer política e de dialogar com os setores. Né? Um último ponto que eu queria destacar, Diógenes, é com relação à população, e aí eu já entro no meu segundo destaque, né, quando eu falava que o Brasil precisa continuar mobilizado, no sentido de que nesse processo de impeachment, e aí o ministro Gilmar Mendes, de quem eu tenho muitas reservas, o ministro do STF, que assumiu ontem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tenho muitas reservas, mas ele falou uma frase feliz. Ele disse que a cidadania brasileira andava sonolenta e ressurgiu aí com todo esse processo de impeachment. Então, a população, mais uma vez, deu mostras de que tem poder, né? Quando quer também exerce aquele princípio constitucional de que todo poder emana do povo e para ele tem que ser exercido. Então, a população precisa continuar mobilizada para cobrar dos seus representantes, do novo presidente, exatamente as reformas e as medidas necessárias para o país, e ficar de olho também, claro, no processo de combate à corrupção, que a Lava Jato não seja aí torpedeada nem sabotada, né? E que o Brasil continue nesse caminho aí de cobrança. A cobrança é sempre salutar para a classe política. Tchau, querido. Você já apresentou os seus destaques? Depois das lições do impeachment, a preocupação agora é com a base de Michel Temer no Congresso Nacional. Pela votação do impeachment no Senado, ele parte aí com uma base de apoio de 55 senadores, que pode chegar a 60 nos primeiros dias de governo, e uma base de 400 deputados, se levarmos em conta a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Esse número de parlamentares dará condições de implementar as reformas? Luciano Kleber, qual a sua opinião? Essa é a grande esperança, né, Diógenes? Porque, como a gente disse aqui, o tempo do Michel Temer é curto e o desafio muito grande. E um dos maiores desafios, sem dúvida, são as reformas. A reforma tributária, reforma fiscal, reforma da Previdência, essas são urgentes, Diógenes. E para aprová-las é preciso fazer valer essa base, não deixar que essa base tenha sido apenas por impeachment. Aí eu lhe pergunto, essa coisa de juntar Fazenda com Previdência, Luciano Kleber, foi certo? O Temer agiu corretamente? Eu acho que sim, Diógenes, porque hoje, por incrível que pareça, e pouca gente, talvez no Brasil, tem essa consciência, a Previdência é o maior responsável pela sangria dos cofres públicos, pelo seu déficit. Você tem uma ideia, Diógenes? Há 4 anos atrás, o déficit anual da para a Previdência era de pouco mais de 30 bilhões. Hoje ele já passa dos 140 bilhões de reais por ano. Então, quer dizer, é uma sangria muito grande nos cofres públicos, e ter o dono do cofre com o comando dessa Previdência é fundamental para equalizar as coisas. Marcos Alexandre, essa base, 400 deputados, quase 60 senadores, isso aí dá uma tranquilidade para Temer começar a governar? Olha, Jorge, sem dúvida é uma vantagem, né? Começar com uma base aí tão significativa, né? E com essa disposição realmente de adotar medidas novas, né? E que possam melhorar. Agora, a gente não pode esquecer que o PT voltou a ser oposição.
E o PT, mesmo sendo minoria, o PT sabe fazer barulho. Isso aí a gente reconhece, todo mundo reconhece, até a oposição ao PT, que o PT, quando quer, sabe fazer barulho. Então eles vão, né, ainda mais da forma como o processo se desenvolveu, o PT vai entrar, digamos assim, meio ressentido nessa luta, né? Já, inclusive, alguns líderes do partido já externaram isso. Alexandre Mulatinho, essa base de 400 deputados e quase 60 senadores vai garantir a permanência de Temer na presidência? Por quê? Vamos lembrar, o que foi decidido essa semana no Senado foi apenas a possibilidade do processo. Falta um julgamento e há uma esperança dos petistas voltarem caso o julgamento seja favorável à presidente Dilma. Essa base já sacramenta Temer na presidência? Eu acredito que sim, e o discurso dele foi muito contundente. O discurso dele foi de quem é um presidente que vai ficar até o final do dezembro de 2018, como a Dilma disse ontem, que o mandato dela vai até dezembro de 2018. Eu acredito que a presidenta Dilma não volta e que o presidente Temer vá até o fim. Eu também acho. Qual é a opinião de Luciano e de Marcos Alexandre? Luciano? Eu acho que, a minha opinião é que sim, é que ele continua, mas eu só coloco um detalhe. Não acho que seja essa base que vai garantir a sua permanência. O que vai garantir a permanência dele são esses próximos 3, 4 meses. Porque eu digo uma coisa a vocês, meus amigos, se até novembro, até outubro, Temer não conseguir fazer as coisas acontecerem no país, o PT vai entrar com força para tentar reverter esse número. Marcos Alexandre? Luciano está certo. Temer não vai ter direito aos chamados 100 dias de trégua, né, que todo governante início tem. Ele está pegando aí o governo na metade, ou quase na metade, então não vai ter, mas eu também acredito que ele permanece, Dilma não volta. É isso aí. E o papel de Henrique Eduardo Alves na articulação de verbas para o Rio Grande do Norte nesse momento? O Luciano Kleiber. Acho que é fundamental, né, Diógenes? Até porque a pasta que ele voltou a ocupar, que ocupou recentemente até muito bem, ela tem uma importância muito grande para o Rio Grande do Norte. Nós somos um destino turístico, né? Ter o ministro do turismo do nosso lado, capitaneando as ações nessa área, é fundamental. E como uma pessoa muito ligada a Temer, o Henrique vai ter um papel fundamental para tentar exatamente fazer com que o Rio Grande do Norte possa ser beneficiado no carregamento de verbas para cá. Ontem o Portal do Minuto tentou repercutir a transição no governo federal com vários políticos. O governador Robson Faria não quis se manifestar, o presidente da Assembleia também não. Por que a cautela, Marcos Alexandre? Olha, Jorge, eu acho que foi pela tensão que esse processo de impeachment provocou, né? A tensão política. Né? No caso do governador Robson Faria, o partido dele ficou com a presidente Dilma até a véspera do impeachment. E saiu, né? Rompeu, entregou o ministério, inclusive com Gilberto Kassab, que agora é ministro de novo, com Temer. Então, eu acho que o governador Robson adotou essa estratégia aí de cautela. Quanto ao presidente da Assembleia, realmente é um pouco estranho, porque ele é do PSDB, o PSDB tem posições claras, mas é também de estranhar. Mudança no governo federal e temos mudança também no governo estadual. O governador Robson Faria, essa semana, deu posse a 8 novos auxiliares. Mudança, inclusive, no comando da segurança pública. A delegada Kalina Leite deixou o comando da segurança, se dizendo ter cumprido o dever dela. É isso mesmo, Alexandre Latinho? Apesar dos altos índices de criminalidade que o Rio Grande do Norte está enfrentando, o recorde de fugas, né, e a impressão que dá da total insegurança no nosso dia a dia, a secretária Kalina Leite fez um verdadeiro périplo pelos veículos de comunicação, dando entrevistas e, não por satisfeita, convocou uma coletiva de imprensa e disse que a sensação dela é de dever cumprido. É a análise aí para a sociedade potiguar saber se o trabalho dela foi realmente bem executado. As estatísticas dizem que não. Mas como ela é um otimista, como o próprio governador se diz um otimista, vamos aguardar. É isso aí. Algum comentário de Luciano Kleiber sobre essa mudança no governo? Eu acho que o governador Robson tinha que fazer essas mudanças, né, Diógenes? Primeiro foram pastas que eram a maioria ocupadas pelo PT, né, e a cúpula da segurança que realmente, apesar
da declaração da secretária Carolina Leite, e infelizmente o que a gente sente nas ruas não é isso, não é que a cúpula esteja funcionando. Então essa troca ela traz esperança que as coisas comecem a mudar. É isso aí. Desembargador Dilermando Mota, denunciado ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, vai coordenar as eleições municipais no Rio Grande do Norte. Alexandre Latino. Diógenes, faz parte, é rodízio entre os desembargadores, é natural. Se não fosse a espada que paira sobre a cabeça do desembargador Dilermando, que abriu mão de presidir o Tribunal de Justiça a partir do escândalo da Mercato, como ficou conhecido. E esse processo tramita no CNJ desde março passado. E ele vai coordenar as eleições. E assim como o político que não pode ter ficha suja, paira uma certa insegurança ou uma conversa de bastidor, mas o doutor Dilermando vai coordenar as eleições de 2016, fica até 2018, mas o CNJ pode tomar providências disciplinares contra o desembargador no futuro próximo. Ele assume a presença do TRE do Rio Grande do Norte, né? Em setembro. É isso aí. Comércio tem o pior primeiro trimestre da história do Rio Grande do Norte. Luciano Kleiber. Pois é, Diógenes, saíram os números do IBGE, né? E segundo os números de março foi o 9º mês seguido, desde junho do ano passado, que o comércio varejista do Rio Grande do Norte registra quedas. Nesse primeiro trimestre de 2016 foram 12,9% menos em janeiro, 7,4% menos em fevereiro, e em março 10,4% menos. O acumulado do trimestre, queda de 10,3% nas vendas, Diógenes. Isso é o pior desempenho desde 2005, quando foram iniciadas as pesquisas do IBGE, ou seja, da série histórica. Nenhuma surpresa, exatamente por causa do clima que a gente vive hoje na economia, que começa, como a gente disse no começo da nossa resenha aqui, começa a desanuviar, mas nós ainda temos um cenário econômico muito complexo. Oxalá que ele comece a mudar logo. Nesse momento final da nossa resenha, um assunto que repercutiu muito nas redes sociais foi a falta de mulheres no ministério de Michel Temer. Como se explica isso, Marcos Alexandre? Olha, Diógenes, realmente um fato, assim, digamos, inusitado. Mas até as informações que a gente tem é que não foi por falta de tentativa. O presidente Michel Temer convidou a ex-ministra do STF, Ellen Grace Norfleet, né, o nome é esse, e ela não teria aceitado. Ela parece que foi convidada para ir para a Controladoria Geral da União, a CGU, e não aceitou. Então, quer dizer, ela seria a única mulher no ministério. Mesmo assim, se tivesse aceitado, ia ser só uma andorinha, só, né? Não, e não teria o status de ministra, né? Mas assim, em compensação, tem Marcela Temer agora como primeira-dama, né? Habemos primeira-dama. Vou falar em habemos primeira-dama, Diógenes. Não, nem para acusar dele que não gosta de mulher, né? Porque, pelo amor de Deus, com a mulher daquela, com todo o respeito. Presidente. Jorge, Luciano, Marcos Alexandre, vocês acreditam em cartomante, pai de santo, mãe de santo, tarólogo, essas coisas todas aí? Não. Pois não acreditem não, porque quem já disse que íamos viver nessa era com 2 papas e 2 presidentes do Brasil? Ninguém adivinhou. De charlatão. É verdade, moleque, é verdade. Também nós temos um papa emérito, é verdade. Estamos vivendo a era dos interinos, né? Interino da presidência da Câmara. Menino, o que foi aquilo? Valdir Maranhão? De onde saiu aquilo? Rapaz. Faltou Valdir Maranhão. Que maluco, rapaz. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de todos em mais uma resenha do Minuto. Até a próxima semana. Bom final de semana.